No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e sua família foram obrigados a morar por um tempo em um bairro asiático. E isso tudo ocorreu porque Lois estava presa, e Peter teve a brilhante ideia de libertá-la, colocando-a dentro de sua boca. Mas Joe acabou os encontrando, e os perseguiu ferozmente. O episódio começa com Peter levando seus filhos e Brian até uma prisão feminina, aonde Lois estava presa. E já lá dentro, Peter diz que depois de passar pela jaula de sua esposa, eles iriam na jaula dos répteis, e também dos pandas. Mas Brian o corrige, falando que aquele local não era um zoológico, mas sim uma prisão. E de repente Quagmire aparece ali, saindo de uma das celas. Peter então, curioso, resolve perguntar o que ele estava fazendo ali. Ele responde que era dia de visita conjugal. E diz que adorava se relacionar com mulher presa. Peter então vai conversar com a Lois. Ela fala que estava muito feliz em ver sua família, e pergunta a Peter como estavam as coisas em casa. Ele responde que teve que fazer todas as coisas que ela fazia. Na noite anterior ele foi até o clube do livro. E enquanto todas discutiam sobre o tema do livro, a respeito do que ele queria passar para o leitor com aquela história, Peter faz uma grande observação. Que o livro poderia também ser usado como um chapéu. E diz a Lois que também teve que fazer aquilo que ela sempre fazia nele toda quinta noite. E então nos é mostrado esse momento, e como sua barriga era muito grande, ele acaba não conseguindo chegar lá embaixo, e até cai da escada. Brian até chega a dizer que não acreditava que ela estava cumprindo uma pena de 3 anos. Lois diz que a única vantagem era que estava lhe dando tempo para pensar porque ela veio parar ali. Ela também fala que só estava furtando as coisas, porque estava cansada da velha rotina de sempre. Como se tivesse um buraco secreto nela. E logo em seguida após ela falar isso, Quagmire aparece ali, bem animado. E quanto mais ela falava sobre esse tal buraco, mais animado ele ficava. Até que Lois diz que havia causado isso a ela mesma, e então iria deixar que o sistema penal lhe desse uma dura lição. Com isso ele vai embora dali. Brian diz a Lois que com um bom comportamento, poderia sair em 2 anos. Ela então diz que havia feito sua própria escolha, e que teria que pagar sua dívida com a sociedade. Peter diz que ela não iria precisar ficar presa, já que ele tinha uma ótima ideia para tirá-la daquele lugar. Eles então decidem ir embora, e finalmente é revelado qual era a grande ideia de Peter. Ele basicamente colocou Lois em sua boca. E surpreendentemente, esse plano acaba dando certo, por pouco tempo, já que assim que eles saem, a sirene começa a tocar. Com isso os guardas então vão atrás deles. E estando sem nenhuma escolha, eles decidem se esconder em uma van de lavanderia. Após isso, enquanto já estavam no veículo, Lois diz que todos agora eram seus cúmplices na fuga, e Brian completa dizendo que eram também fugitivos da lei. E após Peter o perguntar do porquê que estava daquele jeito, ele o responde dizendo que como era um cão, era muito difícil para ele ficar parado em um carro. Peter então fala que eles eram fugitivos mas pelo menos a família estava junta de novo. E após Meg perguntar para onde eles estavam indo, Peter inesperadamente bate nela, e a manda ficar calma. Mostrando mais uma vez que ele tinha um problema com ela. Peter fala o que iriam fazer. Aonde aquela van parasse, eles começariam uma nova vida juntos, se misturando ao povo da comunidade. Mas ao saírem do veículo, Peter e sua família acabam descobrindo que estavam no bairro asiático. Chris até chega a falar que como não estavam mais em Quahog, ele não teria de se preocupar com um macaco malvado. Mas para o seu azar, existiam ali no bairro asiático também. Lois então fala que se eles fossem se esconder ali, teriam de arranjar um lugar para morar. E Peter diz que não deveriam fazer nada que indicasse que eles não eram dali. Mas logo depois ele começa a chamar todo asiático que vê na sua frente de Jack Chan. Já que existe um famoso estereótipo que todos os asiáticos têm a mesma aparência. E de repente o próprio Jack Chan aparece ali, e confunde Peter e sua família com um famoso ator americano. Ai, meu Deus, é o Ethan Hawke! Mãe, a gente pode comer alguma coisa? Oh, meu Deus, é o Michael de Middle! Eu não sou menino. Ah, é sim. Após esses mal-entendidos, eles finalmente conseguem um lugar para morar. Meg, Chris e Stewie até chegam a reclamar do lugar, já que não era lá grande coisa. Peter até os lembra que eles já haviam passado por coisas piores. Como Meg quando descobriu que seu ginecologista não tinha terminado a faculdade. Muito bem, Meg, vamos dar uma olhada na sua Virgina. Após Lois o perguntar como eles iriam se sustentar ali, ele fala que teriam de trabalhar, e tinha certeza que cada um encontraria algo para fazer.
Chris então começa a trabalhar como motorista de rickshaw, que é um meio de transporte muito utilizado pelos asiáticos. Stewie trabalha em uma fábrica de costura, mas acaba se machucando. Mas por sorte eles logo encontram um novo funcionário. E Peter vai tentar ser contratado como lutador de sumô. Já em Quahog, Joe fala com o prefeito a respeito de Peter e sua família. Quer dizer, a respeito do resto das pecinhas brilhantes que formavam o nome do prefeito que estavam faltando. E após dizer que o seu nome não era escrito daquele jeito, ele fica confuso, e até chega a questionar quem era ele mesmo. E mais uma vez nos é mostrado que esse personagem é facilmente um dos mais idiotas do seriado. Depois é claro de Peter. E enquanto assistia, Nossa, você engordou bastante, Jack Chan. Ah, meu Deus. Conseguiu andar? Joe acaba vendo Peter na TV, aonde eles apresentavam um famoso programa asiático de sumô. Lois e os seus filhos assistiam TV, e mais uma vez o seriado não perde a oportunidade de zoar os asiáticos, ao transformarem uma logo de um famoso canal, com algo parecido com os olhos deles. Peter então chega em casa. E Brian, indignado com tudo isso, pergunta se era somente ele que achava isso tudo uma loucura, já que eles praticamente desistiram de suas vidas para aquilo. E após Chris falar que o Joe estava ali para visitá-los, Peter e Lois logo se assustam ao ouvir isso. E infelizmente eles acabam sendo vistos por ele. E para tentar fugir, eles decidem sair dali de rickshaw. Joe acaba tendo a mesma ideia, mas com ele mesmo sendo o próprio meio de transporte. Até que eles chegam em um local sem saída, ou não. E quando pensaram que haviam despistado ele, Joe os surpreende ao aparecer em um helicóptero com diversas armas. Lois então tem a ideia deles entrarem em um bueiro. Joe, vendo isso, resolve disparar os mísseis, fazendo com que abrisse um enorme buraco. Com isso, ele ainda dentro do helicóptero, decide entrar no bueiro. E durante isso, inesperadamente aparecem umas naves de Star Wars, ali no esgoto. Eles então chegam em um local, aonde haviam dois caminhos. E enquanto isso, Peter fazia umas piadas com uma criança que estava um pouco acima do peso. Após isso, ele vai até Lois, e pergunta por que ela ainda estava ali. Ela diz que não poderia continuar com isso, já que por sua causa, toda sua família estava passando por essa situação. Lois então agradece a Peter por tê-la tirado da prisão. Mas por ter feito algo errado, era ela que teria de pagar, e não a sua família. E de repente Joe chega ali. E ao tentar pegar a Lois, ele acaba ficando pendurado. Lois, vendo isso, decide ajudá-lo. Você é muito pesado, eu não consegui. Finja que sou seu filho, Lois. Amigo não. E então ela consegue puxá-lo de volta. E ele agradece por isso. E finalmente de volta a Quahog, Lois fala sobre o Joe ter resolvido o seu caso com o juiz. E Peter diz que iria sentir falta de seus amigos do sumô. Após Chris o pedir para ensiná-lo a lutar, Peter chama Brian para fazer uma pequena demonstração. Mas ele acaba exagerando, e com isso, Brian se irrita.